Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Então aproximaram-se dele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele respondeu-lhes: E vós também? Porque transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar de seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Porém, vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta a Deus, qualquer coisa minha que te possa ser útil, não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, tornastes nulo o mandamento de Deus. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 15, de 1 a 6. São João Crisóstomo. O evangelista designa aqui o tempo para manifestar a inefável perversidade deles, superior à de todo homem. Eles se aproximam do Senhor quando veem os muitos milagres que opera e os muitos enfermos que se curam só com tocar a orla de seu vestido. E quanto a ter dito que os escribas e fariseus vieram de Jerusalém, não devemos nos esquecer de que estavam disseminados por todas as tribos e que os piores de todos eram os que habitavam na metrópole, tendo em conta que gozavam de maiores honras e eram, por isso, mais soberbos. Vê como são pegos em sua própria pergunta. Por que não dizem por que transgridem a lei de Moisés, mas a tradição dos antigos? Com o que se revela que os sacerdotes introduziam muitas novidades, apesar de Moisés ter dito, Deuteronômio 4:2, não acrescentareis nem tirareis nada à palavra que vos digo. E quando era oportuno, se liberarem de algumas observâncias, se comprometiam com o maior número de outras, por temor de que alguém usurpasse o principado, querendo ser mais terríveis, como se fossem eles os legisladores. Os discípulos comiam sem lavar as mãos, precisamente porque desprezavam tudo o que é supérfluo e só atendiam ao necessário, e não entendiam por preceito da lei lavar-se ou não se lavar. Praticavam ambas as coisas, conforme fosse a ocasião. Se desprezavam até mesmo o alimento indispensável, como teriam zelo por esta regra? Cristo não se desculpou, mas respondeu-lhes imediatamente, mostrando que aqueles que cometiam os maiores pecados não deviam se preocupar com os pecados leves cometidos pelos outros, e por isso se segue. Ele respondeu-lhes: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Não disse que os discípulos agiam bem com esta transgressão, a fim de não dar aos judeus motivo para caluniar, mas nem também condena os discípulos, para evitar que pensassem que aprovava semelhantes tradições. Também não acusa diretamente os anciãos, para que não o repelissem como o autor de uma injúria, mas faz a repreensão cair sobre os mesmos que a lançavam. E a respeito dos anciãos que estabeleceram essa tradição, disse: O Senhor quis manifestar a necessidade de honrar os pais, e ao cumprimento desse preceito acrescentou o prêmio, e ao descumprimento, a pena. O prêmio prometido aos que honram seus pais é uma longa vida sobre a terra, e a pena que sofrerão aqueles que os abandonam será tão terrível que os encherá de assombro e converterá os outros. Por isso acrescenta: o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe,
seja punido de morte, com o que demonstra que são dignos de morte. Do que decorre que, se quem desonra seus pais só por palavras é digno de morte, muito mais digno de morte sois vós que os desonrais com vossas obras. E não só desonrais os pais, mas ensinais os outros a fazerem o mesmo. Como, pois, vós que nem deveríeis viver, acusais meus discípulos? Ademais, o Senhor esclarece como transgridem o mandamento de Deus, acrescentando: porém, vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 7 a 11. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Depois, chamando a si as turbas, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. Isso é que torna imundo o homem. Palavra da salvação. Comentário Mateus 15, de 7 a 11. São João Crisóstomo. O Senhor demonstrara que os fariseus não eram dignos de acusar os que transgrediam os mandamentos dos antigos, já que eles mesmos violavam a lei de Deus. Agora insiste de novo nesta mesma demonstração, valendo-se do profeta. Por isso disse: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Depois de ter reforçado a acusação contra os fariseus com o testemunho do profeta, e eles não se corrigirem, o Senhor não lhes fala mais e se dirige ao povo. Depois, chamando a si as turbas, disse-lhes: ouvi e entendei. Como vai expor para eles um dogma elevado e cheio de profunda filosofia, não se contenta com anunciá-lo simplesmente e prepara-os para receberem seu discurso. Em primeiro lugar, manifestando a honra e a solicitude que tem para com o povo, coisa que o evangelista expressa pelas palavras chamando a si as turbas, e em segundo lugar, escolhendo um tempo suscetível ao seu ensinamento, depois de ter ressuscitado muitos mortos e de ter triunfado sobre os fariseus, a fim de que sua lei seja mais facilmente aceita. E não se contenta com chamar o povo, mas ganha sua atenção com as palavras ouvi e entendei, isto é, atentai e elevai os corações para ouvir isto. E não lhes disse que não havia necessidade de distinguir entre os alimentos, nem acrescentou que não eram corretas as prescrições de Moisés, mas, valendo-se dos testemunhos da própria natureza das coisas, fala como admoestando-os e aconselhando-os. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca, isto é, isso é que torna imundo o homem. Jerônimo utiliza o termo tornar comum. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 14. Então, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos caem na fossa. Palavra da salvação. Comentário Mateus 15, de 12 a 14. São Jerônimo. Com uma só palavra do Senhor,
Todas as observâncias supersticiosas dos judeus caíram por terra. Eles haviam posto toda a sua religião em aceitar ou rejeitar certos alimentos. Já que a palavra escândalo é usada com tanta frequência nas escrituras da igreja, convém explicar brevemente o seu significado. Podemos chamar de escândalo a tudo o que serve de estorvo, queda ou tropeço. Assim, quando lermos "Quem quer que tiver escandalizado", devemos entender qualquer um que, por atos ou palavras, der ocasião à ruína de alguém. Porventura, também será arrancada aquela planta que menciona o apóstolo, 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou? Esta questão é resolvida pelo que segue, mas Deus é que deu o crescimento. O mesmo apóstolo disse: Vós sois cultura de Deus, sois edifício de Deus, 1 Coríntios 3,9. E em outro lugar, somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3,9. Se somos cooperadores de Deus, é claro que, plantando Paulo e regando Apolo, Deus planta e rega com seus cooperadores. Abusam desta passagem aqueles que introduzem naturezas diferentes, dizendo: se a planta que o pai não plantou será arrancada pela raiz, é claro que a que ele plantou não pode ser arrancada pela raiz. Mas ouçam as palavras de Jeremias, Jeremias 2,21. Eu tinha te plantado como uma vinha escolhida. Como, pois, degeneraste para mim, convertendo-te em sarmentos bastardos de cepa estrangeira? Deus de fato a plantou, e ninguém pode arrancar sua planta. Mas como esta planta tem suas raízes em sua própria vontade livre, ninguém pode arrancá-la a menos que esta dê seu consentimento. Isto é precisamente o que preceitua o apóstolo Tito 3,10. Foge do herético, depois da primeira e segunda correção, sabendo que um tal homem está pervertido. Também nesse sentido, o Salvador manda que os doutores perversos sejam deixados ao seu próprio arbítrio, sabendo como era difícil que esses homens pudessem ser arrastados à verdade.